Bem, amigos do canal GB, antes de mais nada, antes da nossa conversa aqui, vai lá no sininho, pim, se inscreve, crescendo a cada dia, chegando numa marca muito importante em pouco tempo de existência. Então, faça aí seus comentários, mas vai lá, pim, se inscreva. Claro que o assunto hoje é seleção brasileira, técnico de seleção brasileira, técnicos de seleção brasileira, né? Porque agora não é mais um técnico de seleção brasileira, são técnicos da seleção brasileira, já que surgiu a notícia para que Fernando Diniz seja o técnico interino até que o Ancelotti assuma. Um contrato de 6 meses, se o Ancelotti assumir em janeiro, não acredito, vai até o fim do contrato dele, ou de 1 ano até 30 de julho. Então, começou tudo errado? Não, na minha forma de pensar. Vou relembrar aqui uma situação. Na Copa do Mundo, lá em Doha, no Catar, Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, o Rodrigo Paiva, diretor de comunicação, eu e mais 3 diretores da Globo, não vou citar o nome deles aqui porque não pedi autorização, tivemos um almoço, sugestão do Edinaldo Rodrigues, para trocarmos ideias. E eu me lembro que no final, já esperando o carro para sair, eu disse ao Edinaldo e ao Rodrigo, olha, todos nós sabemos que quando o Brasil sair da Copa, o Tite sai, porque ele já disse que sai. Então, a partir do dia seguinte, ele sai. Então, não é hora de já começar a se pensar no novo técnico, fala daqui, fala dali. Eu disse, olha, se fosse eu a resolver, ou se me pedirem a opinião, o meu técnico seria Carlo Ancelotti. Então, quanto a isso, ter escolhido o Ancelotti, eu acho um acerto. A forma que estão dizendo que foi acertado é que eu acho absolutamente errado. E olha, o Brasil saiu da Copa no dia 9 de dezembro. Então, são praticamente 7 meses sem um técnico de seleção brasileira. Isso é um absurdo, Esperar 1 ano e meio por um técnico é meio que uma ofensa à história do futebol brasileiro. A tudo aquilo que foi conquistado através dos anos, com grandes jogadores, com grandes técnicos, com grandes trabalhos, o pentacampeonato, e vamos até esquecer quantas vezes Copa América, Copa das Confederações, etc, e tantos jogos amistosos, e nessa fase eu estava presente. Então, primeiro grande erro está aí. Mas vai ter um interino. Bom, interino nós já tivemos, por exemplo, recentemente, que eu me lembro, porque fiz os jogos, o Ernesto Paulo, em 91, fez um jogo contra o País de Gales, lá, perdeu por 1-0. O Candinho fez um jogo, olha só o aproveitamento do Candinho, um jogo, porque o Luxemburgo foi demitido no retorno da Olimpíada da Austrália, e em 99 o Candinho dirigiu um jogo. Brasil 6-0 na Venezuela, Romário fez 4 gols, aproveitamento absurdamente espetacular do Candinho. E agora o Ramon, 3 jogos, acabou sendo o interino com o maior número de jogos. E não foi bem. Ou o futebol não foi bem, ou a seleção não foi bem, porque, afinal de contas, 3 jogos contra equipes africanas, perdeu de 2-1 do Marrocos, ganhou de 4-1 da Guiné e perdeu de 4-2 Senegal, tomou 7 gols em 3 jogos. Então não pode mais ser o Ramon, que, segundo notícias, porque a CBF não pode dizer oficialmente, não sai da boca do presidente, está tudo certo com o Ancelotti, porque tem que respeitar o contrato que o Ancelotti tem até 30 de junho do ano que vem. O Ancelotti não pode dizer, eu vou. Ninguém ouviu ele falar isso. Só escuta ele falar, não, eu ficarei até o fim do meu contrato aqui no Real Madrid. Mas ouvi dizer que o Ancelotti tinha até concordado que o Ramon fosse o técnico interino. Mas os resultados acabaram não permitindo. A seleção brasileira não pode fazer 3 jogos contra 3 adversários, tomar 7 gols, perder 2 vezes. E ganhar apenas um jogo da Guiné, que não tem nenhuma expressão no futebol. Senegal e Marrocos já tem mais expressão, mas não são lá da primeira prateleira, não, onde sempre esteve o futebol brasileiro. Então sai agora a notícia, eu acredito, está tudo praticamente acertado, os profissionais que deram a notícia são muito bons, um deles, em especial, tem total confiança, o Eric Faria, meu amigo, meu repórter em tantos e tantos jogos, tantas jornadas, seleção brasileira em Copa do Mundo, em Copa das Confederações, em Copa América, e muitos anos, confio inteiramente no Eric Faria. Então, acredito que Fernando Diniz será o técnico interino. Mas aí vem mais um erro. E algumas perguntas que ficam pelo caminho, né? Sabe por quê?
O Fernando Diniz é um técnico autoral. Ele tem um jeito dele próprio de jogar futebol. Muita gente diz que é como o Guardiola, do tic-tac. Não, porque o Guardiola tem o tic-tac, mas é posicional. Os times do Guardiola são posicionais, cada jogador na sua posição. O Fernando Diniz não. Além da posse de bola, além do tic-tac, além do toque de bola, os jogadores giram, mudam de posição. Ele é autoral. Ele tem o jeito dele jogar. E o jeito que ele pensa futebol não tem nada a ver com o jeito que o Ancelotti pensa futebol. Nada. O Ancelotti, para mim, o maior técnico do mundo, que tem maior número de títulos importantes, o único técnico a ter conquistado todas as principais ligas da Europa. Ele ganhou na Itália, ele ganhou na França, ele ganhou na Alemanha, ele ganhou na Inglaterra, ele ganhou na Espanha, tem 6 Champions League. Fenômeno, Ancelotti. Mas o jeito do Ancelotti pensar futebol não tem nada a ver com o jeito que Fernando Diniz pensa futebol. Então, usando a palavra pensar, eu fico aqui pensando. Quem é que está pensando na CBF para tomar essas atitudes? Para acertar com o Ancelotti sem poder dizer que é ele. Para o Ancelotti aceitar, também não dizer que é ele. Dizer que fica no Real Madrid. A única coisa que ele fala é que ele fica no Real Madrid até 30 de junho do próximo ano. Mas não tem mais um coordenador de seleção, não tem mais uma equipe para pensar. Será que o presidente da CBF pensa sozinho? Ou tem alguém pensando junto com ele? E quem estiver pensando junto com ele, ou se ele estiver pensando sozinho, como puderam chegar a essa decisão de colocar um técnico interino por praticamente um ano que pensa e joga futebol completamente diferente do outro que chega daqui praticamente um ano para fazer um ciclo até a Copa do Mundo, que seriam mais 2 anos. Não consigo entender. Não dá para entender. O fato dele dirigir o Fluminense junto com a seleção, vamos deixar para lá, vai. Já aconteceu uma vez, né? Em 98, depois da Copa do Mundo, Zagallo saiu, o Luxemburgo assumiu, mas não disse assumo. Disse para o Ricardo Teixeira, eu assumo, mas não sai do Corinthians. Durante um tempo deu certo. Foi campeão com o Corinthians, foi campeão da Copa América com a seleção brasileira, depois foi demitido e não fechou o ciclo. Mas mesmo assim eu fico pensando, vamos dizer assim que tem um Fluminense e Palmeiras, e no meio do caminho, e tem um Fla-Flu, estou falando isso que são times que cedem jogadores de seleção brasileira, ele teria convocar jogador do Palmeiras, convocar jogador do Flamengo, convocar jogador do Fluminense. Será que tem muita ética nisso? Então, gente, olha, é mais um erro. Repito, aquilo que começa errado, normalmente termina errado. Tomara que consigam contradizer o ditado e que as coisas deem certo. Mas tá bom, não. Agora vocês estão estranhando, né? Tá diferente? Sabe o que é? Eu esqueci de uma coisa que eu queria colocar no comentário. Diniz é técnico interino por 6 meses ou por 1 ano? Depois vem o Ancelotti. Ou será que o Ancelotti não vem e o Diniz, depois de técnico interino, vira técnico efetivo? Dá para esperar tudo.